Fala, meus queridos, show ou não show, eu sou a 10, está no ar o Quinto Vento, podcast sobre o Atlético Paranaense, produzido em parceria com a Pacundê Podcasts. Você pode acompanhar nosso programa às segundas e às sextas pelo YouTube e também pelo Spotify, Google Podcasts, Deezer ou qualquer que seja o seu agregador favorito. Participe conosco do nosso grupo de WhatsApp, é só acessar bit.ly/OQV no Zap e mandar o seu áudio sobre o tema da semana. A gente vai fazer um encontrinho, né? Influencer que tem encontrinho, né? Vai fazer um encontrinho na final da Copa do Brasil, hein? Então entre lá se você quiser ir fazer um pré-jogo com a gente. Exato. Então comigo aqui tá o Marcão. Marcão, dê teu oi e fala sobre o que a gente vai comentar hoje. Salve, Adé, todo mundo que tá acompanhando nos agregadores, também no YouTube. Essa aqui é pra vocês. E hoje a gente vai falar sobre algo que tem muito a ver com isso que eu acabei de fazer agora. Jogos festivos. Não tanto festivos, porque às vezes a gente acaba perdendo jogo de futebol e tudo mais, mas na maioria a gente saiu vitorioso. Mas hoje a gente vai falar de recordes de público do Atlético. O Atlético é o recordista máximo de público em todos os estádios. Um negócio assim, a gente é nojento, dá pra falar disso. A gente tem o recorde do Couto, tem o recorde da Vila Capanema, tem o recorde da Arena, obviamente, tem o recorde no Pinheirão. A gente só não tem no Janguito, a gente só não tem o recorde na Vila Olímpica, que sabe Deus como lá em 1990 o Paraná botou 17 mil pessoas lá dentro. Senhora. Não sei explicar isso melhor, mas é o único estádio que a gente não tem recorde. Isso já mostra muito do tamanho da nossa torcida, da influência da nossa torcida, do poder da nossa torcida. Mas hoje a gente não vai se comparar aos outros coadjuvantes da capital. Boa. A gente vai falar sobre as nossas experiências dentro desses jogos. Muitos desses jogos são na história recente do Atlético. E o papo vai fluir muito nisso. Já projetando também a final da Copa do Brasil, o Atlético e Atlético Mineiro, dia 15 de dezembro. Onde vai ser o jogo que eu acredito que o Atlético vai bater de novo o recorde de mais pessoas dentro do estádio. Não sei nem se é possível fazer isso, acredito que seja, né? Sim. Porque foi muito próximo da capacidade máxima, né? Uhum. Mas eu acredito que vai ser, se não for bater o jogo contra o Júnior Barranquilla, vai ser muito próximo do que foi aqueles 42 mil espectadores. E por isso que o programa de hoje vem nessa pegada. Os 10 maiores públicos da história do Atlético na Arena e também alguns outros recordes, como o Atlético e Flamengo no Couto Pereira, que teve 60 mil pessoas, foi o maior público da história do Atlético. Enfim, vai debater um pouco desses jogos. Alguns desses a gente não participou, alguns a gente estava lá do começo ao fim. E hoje é pra relembrar. E alguns isso. A gente tava e não lembra. Tava e não lembra. Alguns. Aqui, realmente nessa lista aqui tem uns que. os jogos com boca, aquelas coisas lá. O corpo estava presente. O corpo estava lá, berrando, a mente nem tanto. Mas também já colocando vocês um pouquinho no clima do que vai ser essas finais. O Atlético vai ter um dezembro muito agitado, final de novembro e meados de dezembro muito agitado. E voltamos, né? 2 anos sem estádio, 2 anos sem estar ali vivendo o furacão. E já vamos ter esse gostinho de lotar as ruas no redor do estádio, fazer aquele pré-jogo gostoso com os amigos, tomar todas. A gente vai ter o evento aí, vamos fazer alguma coisinha, uma bagunça legal pra galera do grupo, entre lá no grupo. Mas vamos relembrar, vamos falar sobre esses jogos. Você quer dar a lista, Dé? Vamos começar pelo 10º jogo? Vamos repassar, não vamos... vamos passar a lista de 10 e depois a gente ouve o áudio do pessoal e também fala daí os outros grandes clubes públicos que a gente teve na nossa história. O 10º lugar aí é Atlético e River pela Recopa. Atlético 1-0 com gol de Marco Ruben. O público pagante foi de 29.329 pessoas e o público total foi de 30.406 presentes lá na Baixada. É bizarro. A gente vai falar mais pra frente que o Atlético jogou contra o Boca. Contra o Boca é o 7º, o jogo da eliminatória. Mas o jogo da fase de grupos, o primeiro que a gente fez contra o Boca, é o que teve maior público. Esse jogo foi muito bom. O Atlético ficou barato pro River Plate, o que aconteceu na partida, né? Esse 1-0 ficou magro. Mas eu lembro que eu fiquei muito bravo nesse jogo, porque, cara, era uma final. A gente tava disputando um título contra o River Plate. E bem no fim das contas teve menos gente do que num jogo de fase de grupos de Libertadores. Tem coisas que a torcida do Atlético, né, realmente é estranha, cara. É realmente estranha. Isso que você falou, eu concordo 100%. Cara, tem muita gente
que fala mal Recopa, não sei o que. Mas normalmente quem fala mal é porque não tá jogando a Recopa. Então, realmente era um jogo importantíssimo, era um campeonato que ia ficar na nossa história, em que a gente só precisava ganhar a final, né? Esses campeonatos que são só a final. E o Atlético jogou muito bem, fez esse 1-0, mas no fim não foi o suficiente lá também, porque a gente levou um vareio de bola do River na volta lá. Mas realmente foi um jogo muito legal, cara, porque jogar contra o River numa final já é muito tesão. E ganhar dos caras ainda realmente foi um dia muito, muito, muito legal. E esses jogos, todos os jogos contra os argentinos, foi muito hype, assim, da torcida. A torcida ficou muito inflamada. E eu lembro que nos arredores do jogo também teve um clima diferente, um clima de orgulho que carregou esses jogos. Mas eu acho que os 29 mil nesse jogo é pouco, na minha opinião. Não, eu também acho. Cara, o nono lugar é um jogo que me deixou... Eu fiquei... Esqueci a palavra de novo, cara. Surpreso. Porra, surpreso? Meu Deus do céu. Eu também. Que é Atlético 1-0 de Santos na 37ª rodada do Brasileirão de 2019. Mas daí você pensa por quê? Porque era o último jogo do Atlético em casa em 2019. Um ano de Copa do Brasil e despedidas de Bruno Guimarães, Marcelo Cirino e Marco Ruben. Então, além disso, o Atlético fez uma promoção de R$50 e o Atlético colocou 29.746 pagantes e 31.988 público total. Eu lembro muito desse jogo. Foi bem legal que eles cantaram o nome de todo mundo, né? Entrou os funcionários depois. Isso. Um jogo festivo. Esse não é aquele jogo carregado de emoção, mas é um jogo que pro torcedor foi super legal, né? Foi legal do começo ao fim. Ganhou com o gol do Marco Ruben. Quase foi gol do... Teve quase gol do Bruno, que o cara deu... Foi impedimento. Acabou o jogo. Uhum. Puta que... é verdade, que tanto que quando acabou ele tava lá na coisa, que ele voltou chorando, né? E ele tava até machucado, nem tinha entrado em campo. Ele entrou depois, né? Ele não foi titular. Só. Legal por isso, né? Foi o último contato, ele depois falou no microfone, né? Deu o seu adeus ali. Esse jogo é um jogo que eu lembro de uma maneira... Até me surpreende que ele esteja aqui, realmente foi bastante gente, mas é um jogo que eu lembro com carinho, assim. Sim. Se eu pudesse colocar no meu top 20 jogos importantes, quem sabe esse daí entraria por ter sido um ano mágico, né? Sim. Um ano que a gente, Foi um jogo festivo. Esse que foi divertido. Não valia do começo ao fim. Nada. O Atlético já tava na Libertadores, não ia cair, foda-se. E foi mais gente nesse do que no contra o River, no mesmo ano. Também, a gente precisa citar que o ingresso estava um terço do... Exato. Então, isso é legal da gente citar também, que a gente não falou, né? Pode ser que tinha muita gente que queria ir ver contra o River, mas não tinha R$150 pra assistir. Exato. Oitavo lugar é um mais óbvio, assim, né? Que é legal também da gente falar que tá em oitavo dos maiores públicos da história do Atlético e é na Baixada Antiga, na Arena Vermelha. Atlético 4-2 contra o São Caetano, isso é meio óbvio, né? O Atlético colocou 31.700 pagantes com um público total de 34.043 pessoas. Eu nem sei como cabia 34 mil pessoas naquela aí que tá. Mas é que o Brasil nessa época era um Brasil diferente. Não tinha segurança, não tinha... 2001 era faz tempo, né? Então, faz tempo. Mas esse outro jogo também, esse não precisa nem muito falar. Eu não fui, infelizmente, nesse era muito Eu acho que esse da lista é o único que eu não fui também. Meu pai ficou com medo de me levar nesse jogo, justamente porque deu 31 pessoas no lugar que cabia 20. Mas, desse que, pelo amor de Deus, né? Acho que tá ali no hall dos melhores jogos da história do Atlético, tanto em termos de resultado, em termos de desempenho, em termos de mística da arena. Tem gente com histórias muito boas nesse jogo aqui. Foi um jogo... Acho que foi o primeiro grande jogo da história do Atlético. A gente pode falar assim. Porque a gente vai falar, mas em 80 e poucos jogou uma semifinal contra o Flamengo. Teve a seletiva em 99. Seletiva, né? Final a final de 95. Não lembro se foi final, enfim, mas teve jogos bons em 95 também. Mas, cara, esse aqui, vamos combinar, né? É o melhor da história do Atlético. É o primeiro grande jogo da história do Atlético, e 31.700 pessoas era até mais do que cabia no estádio. Vou falar pra vocês, marca esse número, 34.043 pessoas, tá? Marca esse número, 34.043. O sétimo lugar é Atlético 0, Boca Juniors 1 pela semifinal, é o segundo jogo, pelas oitavas de final, é o segundo jogo
do Atlético contra o Boca, né, naquele ano lá. Ó, eu falei que contra o São Caetano, na Baixada, que era só metade, tinha 34.043 pessoas presentes. Nesse jogo contra o Boca Juniors, que estava completamente lotada a Baixada... A completa. A completa. Tinha 34.456 pessoas. Então tinha 400 pessoas a mais, cara. Como? Sem fosso. Exatamente. Né? Porque na Arena Antiga tinha fosso, que tirava ali umas 3, 4 fileiras de cadeira. Então, como que colocaram tudo isso? Era realmente um negócio fantástico, né? O futebol nos anos 90, começo dos anos 2000 ali, não tinha segurança, capacidade de estádio, era tudo muito relativo. Mas curioso mesmo, óbvio que não cabia mais gente. Acho que se coubesse, tivesse feito no Couto essa final, não faria sentido, mas se tivesse feito no Couto o jogo de 2001, quem sabe a gente teria um público maior, né? Teria lotado e tudo mais. Mas, mesmo assim, o jogo do Boca, que foi um jogo muito importante, mas nem tão importante, ainda tem mais pessoas, né? Mais pagantes indo. Então o que mostra também uma evolução do Atlético, né? Sim. Não só como torcida, mas como clube, né? Conseguiu fazer um estádio maior e tudo, tá disputando esses outros jogos. Detalhe legal que esse é o único jogo do top 10 que a gente perdeu. Que a gente perdeu. Sexto lugar, Atlético 3-0 Boca Juniors. Esse jogo eu tava só com o corpo, minha mente ficou lá fora. Público pagante 32.133, público total 33.658 presentes. Esse é o jogo, pra mim, acho que é o jogo mais mágico só pra vocês entenderem por que tá nessa ordem, porque o que vale aqui nessa lista é o público pagante. Então, o público total do jogo do sétimo lugar foi maior, mas o público pagante desse foi maior, que é o de 32.133 presentes. O hat-trick do Marco Ruben, o que já fala muito, né, do jogo. Primeira vez que a gente enfrentava o Boca na história. Muito embalados, né, com o título de 18. Esse jogo é no começo do ano, então a gente tava muito empolgado pra temporada e tudo mais. Eu confesso que desse jogo que da lista é o mais especial pra mim, eu acho. Por mais que tenha a final, né, é o jogo que tá lá em cima, mas acho que esse aqui é mais especial que a final. A final é um momento mágico, né, a final do Sul-Americano a gente gostou muito, a final da Copa do Brasil também é um momento mágico, mas esse aqui, meter 3 no Boca, virar notícia internacional, porque daí vira notícia internacional, todo mundo olhou pro Atlético nesse dia aqui, então é algo a se comemorar e muito, tá ligado? Sim, mais um jogo legal que tudo foi legal, o dia foi legal, a torcida foi legal, o resultado foi legal, saímos felizes pra cacete, então esse jogo aí, quem não foi, provavelmente tenha... ingresso caro também. Se arrependa até que o quinto lugar vai deixar vocês estupefatos, mas ingresso caro, foi um jogo importantíssimo na nossa história. Até eu fiz live no dia lá, completamente maluco. Eu lembro que eu falei a seguinte frase: quem não pensou em não vir, venha, porque a gente nunca mais vai jogar com o Boca na Baixada. E a gente jogou 15 dias depois com o Boca. Exato. Quinto lugar, o Marcão, também um jogo bastante peculiar. Atlético 1-0 contra o Criciúma. A estreia da grama sintética, não foi? Pela segunda rodada da Primeira Liga. Detalhe importante: inteira pra esse jogo custava R$40. Esse jogo, eu adorei esse jogo por um aspecto. Não tinha lugar marcado nesse jogo, eu meio que cheguei em cima da hora, eu tive que ver lá numa das curvas, na parte de cima. Mas tinha muita gente que claramente não tem condições de ver o Atlético sempre e tava lá como se fosse a primeira vez, conhecendo o estádio. Tirando foto. Então o clima desse jogo foi um clima 100% turístico e foi muito legal, assim. Eu vi muito torcedor comentando de tipo, não ia conseguir nunca vir na arena, tô conseguindo vir porque o ingresso tava barato. E mostra que esse jogo, o jogo do Santos, que se o Atlético quisesse um pouquinho mais, ele conseguia trazer ali pelo menos uma vez por mês uma promoção legal pra levar essa galera que é tão torcedor quanto a gente, que tem condição de pagar o sócio. E seria muito legal o Atlético pensar. O Atlético não pensa, o Atlético não tem nem o menor interesse exatamente, nisso. Cara, esses jogos, assim, tem anos e anos, né? Mas a gente pode tirar, tem vários anos que as 4, 5 últimas rodadas do Brasileiro não valem porra nenhuma, né? Tem jogos que valem e tal, né? Não tô falando que sempre, mas, tem jogo que em vez de você ter 8 mil pessoas no pau da viola, tá? Porque é um jogo de
32ª rodada, 35ª rodada do Brasileiro, Atlético no meio de tabela, sei lá, né? Mete ali, cara, pô, R$40, 20 a meia para um jogo específico, acho que não custa nada, né? O Atlético não vai morrer por causa disso. E esse jogo lotou o estádio e tudo mais, a gente ganhou meio apertado, mas ganhou o jogo. E é legal oportunizar pessoas que não têm a condição, o futebol ficou algo muito elitista. E eu acho legal, eu acho que o Atlético é dessas pessoas também, da galera que não tem a grana, não é porque você tem dinheiro que você é mais torcedor que as outras pessoas. O teu tempo de associação, ele faz diferença até a página 2, então ele não é... Cada vez feito menos diferença. Não te torna mais torcedor, então não use isso como argumento também, não te torna mais torcedor do que outra pessoa que não tem dinheiro pra ir tanto. E precisa muito de abrir mão, esses caras abrir mão, porque, por exemplo, teve o jogo contra... Qual que foi o jogo anterior ao do Flamengo que teve na Baixada? Agora? Santos, não foi? Santos. Não tem lugar marcado, não tava com lugar marcado porque tinha limitação de espaço. Teve briga porque tinha um cara que queria sentar no lugar dele. Num jogo que era óbvio, era claro e era divulgado pelo Atlético que não ia ter lugar marcado, porque, inclusive, tem cadeira que não pode sentar, então uma sim, uma não, por causa da pandemia. O cara queria, e sempre vai ter o babaca, mas assim, eu acho que de maneira geral aí, o torcedor não liga que o Atlético faça essas coisas de tempos em tempos aí. 33.270 torcedores, 35.746 presentes. Chegamos na final dessa primeira liga, perdemos pro Fluminense. Exatamente, com gol do Marcos Júnior, lá em Juiz de Fora. Quarto lugar, Atlético 2, Flamengo 1. Que jogo é esse? Pela Libertadores. Libertadores a gente ganhou. Gol do Thiago Heleno e Felipe Gedós. O Atlético teve 33.463 pagantes e 36.519 pessoas no total. Bastante gente também. Esse jogo é legal falar, porque... Esse provavelmente tava com o corpo só. O Atlético, a gente vai todo mundo concordar, o Atlético ele passa a ser o Atlético, esse novo Atlético, em 2016. Esse jogo pela Libertadores, e é aqui que essa nova rivalidade, entre aspas, que a gente criou com o Flamengo começa. Porque é nessa Libertadores que o Atlético eliminou o Flamengo na fase de grupos, no milagre de Aproquindo, que aquela última rodada, os 4 times em algum momento da noite chegaram a se classificar. Então foi uma rodada muito louca, foi um contexto muito louco e a gente acabou se classificando. Não foi nesse jogo específico, esse jogo foi um dos jogos da fase de grupos e foi um jogão, esse jogo foi muito legal. E eu lembro que o clima desse jogo, a gente não tá, 2017, então a gente não tinha tanta casca, a gente não tinha disputado tantas Libertadores, então foi meio que um clima de final de campeonato mesmo, torcida carente por e os últimos jogos. Anos não tinham sido tão legais, os últimos anos não tinham, 2015, 2016 foram anos bem mais ou menos. 2016 foi legal porque a gente se classificou pra Libertadores, mas foi uma classificação que vocês vão concordar comigo. Foi muito mais na base da raça, e muito mais na base do chutão e dos pontos em casa, do que um time brilhante como 19, um time muito organizado como 18. E a gente se cagou pra chegar na fase de grupos também, né? Se cagamos, teve gol, quase perdeu pro Capiatá. Teve gol do Lúcio também, né? Contra quem que foi o gol do Lúcio? São Lourenço de cabeça. São Lourenço. Então foi uma Libertadores muito legal essa, e esse jogo, eu acho que a aura desse jogo, o clima desse jogo foi muito de final de campeonato sem ser final, porque ainda era uma torcida carente. Hoje em dia, acho que seria diferente uma fase de grupos contra o Flamengo, a gente já tá um pouco mais cascudo. Acostumado. A gente já tem disputado jogos maiores do que esse, mas na época esse jogo era gigantesco, tanto que 33.463 pagantes, o quarto maior público da história da Arena. Terceiro lugar, pra variar, contra o Flamengo também. 0-0, né? Tem um empate aqui também. No jogo contra o Flamengo pela 38ª do Brasileirão de 2016. Foi o jogo que a gente garantiu a nossa vaga para essa Libertadores que o Marcão falou aí. E outro detalhe, né? pra Libertadores de 2017. Tá. E outro detalhe, né? R$60 o ingresso. E foi o jogo também pós-acidente da Chape. Então foi aquele jogo que teve o mosaico para Chapecoense e tal.
35.396 pagantes para 38.020 presentes. O Atlético empatou em 0-0 e foi pra Libertadores. Ingresso a 60 também. 60 conto, exatamente. 60 né? Conto, então, mais uma vez... A torcida do Atlético não é... Né? Não é que não quer ir, né, no estádio, né? Exato. Tá ficando cada vez mais claro. Essa lista prova isso, sim, né? Que quando tem promoção, o jogo contra o Criciúma tá nessa lista aqui. Você vê que ou são jogos que são completamente históricos, né? Que são finais, são... enfim... Ou são jogos com um ingresso mais barato. Então, o Atlético que faça as suas decisões. Segundo lugar vai para Atlético 1 Internacional pela Copa do Brasil de 2019. Gol do Bruno Guimarães. 38.490 pagantes para 39.772 presentes. Esse jogo, cara, vai parecer muito idiota que eu vou falar. Vai parecer muito... É uma história que é difícil você não me entender como um mala, mas eu tinha que fazer uma ação pra Cielo, né? Porque eu fui o dono da bola lá, inclusive eu tenho a bola desse jogo lá em casa. Só que, tudo bom, tudo muito show. Eu tive que entrar tipo 2h30 antes do jogo no estádio, sem beber, porque não deu tempo. E detalhe, ficar nos camarotes, pra quem já assistiu os camarotes atrás dos gols, é uma bosta, você não vê nada. Então assim, foi legal, foi a final da Copa do Brasil, fiquei muito feliz. Tenho a bola, graças a Deus, tá guardadinha lá em casa. Mas assim, como experiência de jogo, eu não tive uma experiência tão boa, né, cara, nesse dia. Esse jogo teve uma outra coisa também. Acho que teve um esquema de habilitar o Smart pra ter mais ingresso disponível pra venda. Não teve lembro, mas pode ser. Uma galera não habilitou e chegou lá e se ferrou. Basicamente isso. Então acho que teve gente que foi essa vez, cara, que eu peguei um tweet de um cara falando que não ia no jogo, mas ia habilitar só pra ninguém sentar na cadeira dele. Isso pra vocês verem porque que realmente nem tudo é unanimidade. Por isso que esse jogo não está em segundo e não em primeiro, porque eu acho que é um jogo que poderia muito, tranquilamente. Mas o primeiro lugar também tá também. Mas o primeiro lugar não dava pra andar na arena. Nesse jogo com o Inter, ele era um jogo grande, tava lotado, mas não foi, pelo menos ali no meu setor, não foi igual o contra o Júnior, o Barranquilla, que daí esse estava entupido 100%. Mas eu acho que a gente poderia ter um público maior nesse jogo contra o Inter, por causa dessa questão do habilitar e não ir, ou do não habilitar, chegar lá e dar com a cara na porta. Enfim, tanto o Atlético nunca mais repetiu essa ação, né, de habilitar Smart ou não. Primeiro lugar, Atlético 1, Júnior Barranquilla 1, final da Copa Sul-Americana, 39.618 pagantes para 40.263 presentes. Lembrando que o que vale é o público pagante, tá? Então, assim, porque o que é o presente, né? O presente é todo mundo que trabalhou no jogo, todo mundo que coisa. Então, de torcedores que pagaram ingresso, que foram 39.618 pessoas e esse é o público, é o recorde geral da Baixada nesse momento, né? Exato. Esse jogo aí, acho que todo mundo lembra, todo mundo foi, se não foi, tava lá na frente. Jogo animal, acho que... Eu tava desde as 14 horas bebendo lá na frente da Baixada. Putz, que dia, calor do caralho. Do time. Lembra o calor que tava? Nossa, tava muito calor, tava sem camisa o tempo inteiro. Dia 12, gente ali dia 12 de dezembro, exatos 3 anos antes do dia 12 de dezembro agora, que vai ser o primeiro jogo grande final. O segundo. Não, o primeiro jogo. Mais uma data histórica, né? Disputar outra final na mesma data. Exatamente. Aqui tem o fator a mais da camisa, né? Que é o novo logo, o novo nome. Exatamente. Foi o primeiro dia. Foi na virada do dia ali. Exato, eles fizeram dia 11, dia 12 já tinha Tanto que o Atlético não jogou, né? Nem podia, né? Seria um absurdo. Acho que foi até um papo lá de pré-jogo da galera. Sim. Será que a gente vai entrar com a camisa nova e tudo? Tinha gente já com a camisa. E foi o jogo que os caras compraram lá, né? Os caras compraram lá no lançamento. E foi o jogo que garantiu que esse escudo ia continuar, né? Que pegou. Porque imagina que o Atlético perde esse jogo. Isso é um excelente debate também. Sim, né? Será que continuaríamos? Inclusive foi uma ideia do pessoal do grupo. Me fugiu agora o nome de quem falou. Que a gente vai revisitar essa mudança, né? 3 anos depois, o que a galera acha, né? Da mudança. E teve tudo isso. E esse jogo aqui, pô, acho que foi
de lavar a alma. Foi um jogo absurdo, a gente ficou na boca de se fuder ali. Várias vezes. Vai, não vai. E acabou dando certo, mas é um jogo que é muito legal também. Acho que todo mundo lembra desse jogo. Acho que esse jogo com o Inter, todo mundo lembra. Os outros jogos a gente lembra de uma coisa, lembra de outra, mas esse mesmo, a galera tomando todas antes. Acho que mesmo Rua de Fogo, teve pacote completo. Acho que foi o momento auge do atleticano de maneira geral dentro do estádio. Ganhar em casa foi o primeiro e único que a gente ganhou em casa, né? Porque 2001 a gente ganhou fora, 2019 a gente ganhou fora, esse a gente ganhou na arena mesmo. Então é algo que foi muito legal de comemorar, assim. Eu não sabia nem o que fazer, porque nunca tinha passado por uma situação dessa. E foi, assim, fantástico. E mais do que justo ser o recorde, né? Acho que não faria sentido se não fosse. E nunca demais é lembrar, né, Marcão? Nunca é demais lembrar que nós temos a possibilidade de melhorar isso agora, porque a gente vai ter mais uma oportunidade dessa aí que o Marcão falou, mais uma final em casa, possibilidade de ganhar um título grande. Muita gente não teve a condição de ir para Porto Alegre para ver o Atlético levantar a taça de fato da Copa do Brasil. Então, se você não está empolgado ainda, você tem um tempinho para ficar, porque o Atlético tem mais uma chance de fazer história na Arena da Baixada. Além da história e tudo mais, vai ser um jogo de provavelmente despedida do Nicão. Vai ser um jogo que vai fechar o calendário nacional. Vai ser um jogo que, mesmo se a gente perder, a gente tem obrigação de aplaudir o time. Sim. Não tem que ficar puto num jogo desse. É jogo 100% de apoio, incondicional. E o resultado que vier é o resultado. E se você lembra, estava lá na final da Sul-Americana, traga este sentimento para esse jogo contra o Galo, porque eu acredito que se puder, traga recorde. O Barreira junto também. Pra bater pênalti, se tiver pênalti pro Galo pra ele bater. E vai ser um jogo místico. E na arena a gente sabe que a gente é muito forte e que a torcida faz muito a diferença. Esse jogo do Júnior teve o recorde também de arrecadação. Foram 2 milhões de reais só de arrecadação do jogo. E também é o recorde, a maior arrecadação do Atlético foi nessa partida. Então o número que a gente precisa bater aí é de 39.618 torcedores. Eu acho que ainda tem um 2 mil ali que cabe a mais, né? Porque o público total foi de 40 mil, a Baixada falam que 42 mil, então nem que seja 3 a mais, a gente tem essa possibilidade. Antes, Marcão, da gente falar, porque caso você não saiba, o Marcão já falou, a gente tem todos os recordes de Curitiba, de todos os estádios, tirando a Vila Olímpica do Boqueirão, que é um estádio muito legal, inclusive. Vamos ouvir o áudio da galera. A galera mandou as lembranças aí de grandes jogos que não necessariamente estão nessa lista, mas eu acredito que grande parte está. Vamos ouvir o Adriano, pessoal. Em relação a jogos, cara, históricos com públicos grandes, cara, eu lembro de um que eu fui, Atlético e Cruzeiro em 2003, que esse ano o Cruzeiro foi campeão. Nós levamos 4-1 do Cruzeiro, cara, mas o Cruzeiro passeou no campo, bicho. Aquele Alex, o cara fez tudo que queria. Esse time era embaçado. Teve jogador de expulso nosso. Cruzeiro, cara, 2003. Tava muito cheio. Sim. Estádio aquele dia. Tava muito cheio, cara. E outro jogo também foi a final de 2005 do Campeonato Paranaense. Atletiba, cara. Aquele jogo foi jogo nervoso, cara, tenso, velho. 1-1. Foi pros pênaltis, cara. E no último pênalti ainda o Lima bateu. Né? Lima, poxa, depois virou a casaca, daí, agora é atleticano, né? Cara, aquele jogo foi um jogo marcante pra mim, cara. Eu era piazão ainda. E naquela época eu ia sempre em jogos do Atlético, sempre. Foi uma década que eu fui bastante em jogos, assim, cara. Engraçado que era uma época que o Atlético não ganhava nada, só ganhava o Paranaense, cara. Pra mim ficou marcado muito esses jogos, cara. Mas teve muitos outros, assim, que marcaram, assim, essa década pra mim, cara. Que eu ia em vários jogos. Tava muito lotado também, cara. É isso aí, piazada.
Valeu. Valeu, Adriano. Essa Baixada Vermelha, ela tem uma mística diferente também, tem vários jogos legais. E nesse ano desse jogo, se não me engano foi 2005, o Atlético chegou na final da Libertadores, que provavelmente seria um jogo que estaria aqui, porque teve toda a questão das tubulares, você vai lembrar que o Atlético não pôde jogar na arena, uma coisa que me fere muito, foi o primeiro campeonato que eu acompanhei mesmo, estava na 5ª série, tinha 10 anos de idade, então é algo que foi nos tiraram o doce da boca da criança, e esse jogo que ele citou do Coxa foi a final no começo do ano, né? Foi a final do Campeonato Paranaense que o Atlético ganhou. Eu não tava nesse jogo, inclusive esse jogo foi realizado no dia que eu tava fazendo minha festa de aniversário de 10 anos. Pô, louco, parabéns, mano. Legal, eu lembro muito, é muito louco como a gente lembra, né, dessas coisas, mas teve esse jogo e tudo mais, foi campeão o Paranaense, e com o Lima batendo no último pênalti. E o outro jogo, confesso que eu não me lembro. O outro jogo que ele citou contra o Cruzeiro, eu não me lembro do jogo, não lembro se eu tava lá ou não. Mas desse jogo do gol do Lima, eu lembro bem, assim, da circunstância. Teve essa resposta, que é uma boa lembrança. Que ela tinha a parada do Tuta também, né, dos falacianos e tal, e o Lima ter feito esse gol aí foi meio que essa resposta aí, bem legal mesmo. Citou 2 jogos que a gente não tinha citado ainda. Vamos ouvir o Diego agora, galera. Pra mim, em uma história mais curta do Atlético, tem 2 jogos, acho que pra todo torcedor, né, que for no estádio, que são bem marcantes, que é os 3-0 sobre o Boca e a remontada sobre o Grêmio. Estádio que não lotado, tá no top 10. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre o jogo contra o Grêmio, porque eu fui pra esse jogo já completamente desacreditado, já falando assim, beleza, já era. Tem isso também. Meu melhor amigo, inclusive, é gaúcho, é gremista, Sim. né? Falei pra ele, falei, é de vocês, não tem o que a gente fazer, né? Mas tô indo aqui pro estádio. E tinha certeza que a gente ia não perder, mas a gente ia sair eliminado. Chegando no estádio, cara, tava uma atmosfera, tava uma galera, uma energia que eu falei, porra, de repente, cara, de repente dá. E essa energia entrou no campo. Dava pra ver, cara, os caras jogando, que não tava decidida a parada não, que a gente tinha muita chance. E aí a história é o que é a história, né? A gente fez uma das maiores remontadas e fomos campeões. Então, cara, torcida ganha jogo, não é sempre, não é todo jogo, é ilusão falar isso, mas tem vezes que realmente a torcida ganha jogo, cara. E essa contra o Grêmio, eu tenho certeza que cada torcedor atleticano lá fez um pouquinho, sabe? Tesão do jogo, hein, cara. E o legal dessa atmosfera que ele falou, que como a gente tinha perdido feio a ida, né, entre aspas, quem não acreditava não foi. E Sim. Todo mundo que foi acreditava. Exato. Então daí quando o Nicão faz aquele gol no começo do jogo, cara, a Baixada virou uma loucura, né, cara? Eu acho que, assim, questão de sinergia, de Exato. força da torcida e de realmente fazer a diferença e levar o time pra cima, eu acho que é o jogo que mais se assemelha aos tempos áureos da Baixada. Exato. O Thiago Nunes preparou muito bem o time psicologicamente pra esse jogo. O time entrou em campo, Meteu a Copa dos Gaúchos, meteu a Copa dos Gaúchos, preparou bem mesmo o time entrou pilhado, não perdeu uma dividida. A gente teve um grande auxílio do VAR, que o Wellington meteu a porra da mão na bola lá na área. Isso, né? A gente tem que falar também, foi um erro do árbitro, ele errou, era pênalti aquilo lá. Ele não deu, e logo na sequência a gente faz o gol, num lance que, bola na trave, coisa arada, o Atlético já tava em cima, já tava pressionando, e, cara, é isso mesmo, em termos de sinergia, foi, acho que, o jogo mais absurdo, e foi esquisito ter ido pros pênaltis esse jogo, porque o Atlético empata o confronto, faz o 2-0 com 4 minutos do segundo tempo, e o Kahneman é expulso com 15. Então a gente jogou o segundo tempo inteiro em cima do Grêmio, e fez o Grêmio... um carinho no Cittadini. Fez um Kahneman, pelo amor de Deus, quase quebrou o Cittadini no meio. E o Atlético podia ter ganho de 3-0 e resolvido antes dos pênaltis. Bom que foi pros pênaltis, o Santos pegou a última. E... Todo mundo bateu muito bem também, cara. Eu lembro que eu tava vendo e, cara, ninguém errava. Eu falava, caralho, velho, mas ninguém vai errar. Daí o último errou. O PP, que eu jogo no Porto, errou. E, cara, esse jogo, assim, em termos de mística... Tanto que eu lembro que
o Santos pegou, a gente comemorou ali e na época todo mundo sentava meio que perto ali na Brasília Tiberia Superior, todo mundo meio que sempre os mesmos ao redor. E eu olhei pro cara atrás de mim, se você estiver vendo esse programa você vai saber disso. Olhei pra ele e falei, cara, eu não sei infelizmente o nome dele, a gente vai ser campeão. A gente vai ser campeão. Isso aqui é jogo dele. Ele falou, é isso aí. Ele concordou comigo porque o clima naquela noite foi esse. Tipo, pô, pode vir o Real Madrid agora, pode vir o Bayern. O Atlético vai ser campeão. Foi o jogo. O grande jogo do título pra mim foi esse. E é muito legal. Esse jogo eu tenho um verdadeiro carinho. E o jogo nem tá ali naquela lista. Talvez por isso que primeiro por R$650 e segundo porque a gente tinha perdido de um placar elástico, né, pra mata-mata. Vamos ouvir o Juliano agora. Então, falar de estádio lotado, acho que tem um jogo pra mim muito massa, que foi um cacete que nós tomamos em 97, acho que foi Atlético e Corinthians, um 6-2 no falecido Pinheirão. Nossa. E é muito massa, porque naquela época a gente era um time muito menor do que e ver estádio lotado, a gente batendo de frente com o Corinthians e tal, era uma época diferente. Eu lembro que nessa época eu ia pro jogo mais preocupado em catar latinha pra trocar por figurinha do álbum do Cabo Borges. Quem estudou em Curitiba vai lembrar disso. E depois desse jogo foi o dia que eu virei atleticano mesmo. Eu lembro que ver a torcida gritando até o final foi muito massa. Enfim, foi um jogo louco. Esse foi massa. Grandes tempos de Pinheirão, cara. Eu fui muito no Pinheirão, mas eu lembro do Atlético, eu lembro de um jogo muito específico, cara, que deu 1-1 contra o Flamengo. O gol do Flamengo foi do Romário. Eu não lembro quem fez o gol do Atlético, mas o do Flamengo foi o do Romário. E é bem isso que ele falou. A gente precisa lembrar, se colocar em 96, né, e lembrar que o Atlético estava jogando pela primeira vez ali a primeira divisão depois de algum tempo. E era novidade jogar com alguns times, né? Corinthians e Flamengo é um desses. Ele falou 97, né? Mas eu falei 96. Eu não lembro, obviamente. Esse jogo era muito pequeno, tinha 3, 4 anos. Mas que tinha também esses outros jogos mais alternativos, sim, né? Que a gente dificilmente vai lembrar, que é uma coisa muito mais em memória afetiva do torcedor, né? De lembrar isso. E nessa época, realmente, jogar com o Corinthians já era vitória pro Atlético, né? Futebol é louco, cara. Sabia que cheiro de pipoca no estádio me lembra o Pinheirão, cara? Só um parênteses pra vocês. Como a gente lembra das coisas... Cara, me divertia demais. Eu era bem piá também, eu me divertia bastante no Pinheirão. Eu lembro do Pinheirão de duas coisas. O jogo da Seleção Brasileira e uma final de campeonato paranaense que a gente jogou o primeiro jogo no Pinheirão, alguma coisa assim. Que o Atlético empatou e daí no jogo da volta a gente foi campeão. Não me lembro que ano que foi, não me lembro o que foi, exatamente o que foi, eu era bem criança. Eu acho também. Que não foi 98, porque eu acho que em 98 a gente foi campeão no Pinheirão, contra o Paraná. Então talvez não tenha sido 98, mas enfim, você que saiba, manda pra gente nos... Eu não me lembro, senão até a gente não perdeu pro Curitiba alguma coisa. O Rafinha jogava no Coxa nessa época. Ah, então é mais pra frente. Pode ter sido até o de 2005, quem sabe, eu não tenho certeza. Mas são as minhas duas, o Pinheirão... Ele parou de ser utilizado mesmo ali em 2006, 2007. E teve tempo que o Paraná ficou usando só ele, né? Que o Paraná ganhou do Paranavaí em 2006. O Campeonato Paranaense. Foi, que daí já... título do Paraná, a Fúria já era lá, os caras tinham colocado a Fúria lá. O Paraná ficou 3 anos jogando no Pinheirão, só eles, assim, né? Mas, porra, um dia... Acho que vale a gente falar sobre o Pinheirão um dia também aqui no podcast. Vamos ouvir o Luan agora. Daí, pesada, beleza? Beleza. Então, o jogo que eu tenho memória, assim, de altos públicos, não é pros padrões da Arena da Baixada novo, nem é em número tão alto, é mais em questão de lotação. Final da Copa do Brasil de 2013, aqui na Vila Capanema, nossa senhora, tinha 1 milhão de pessoas por metro quadrado. Tava, tipo, 100% lotado e... Tipo, desde muito antes do jogo, né? Porque tinha que chegar cedo. Nossa, mas tinha muita gente, muita gente. Era casal brigando, bêbado perdendo filho. Nossa senhora, que jogo era. Criança de colo correndo. Total. Meu Deus do céu. É assim o jogo que vem na minha cabeça, que eu lembro que em qualquer lugar do estádio estava muito lotado. O público deu 15 mil. Mas, nossa, tenho certeza que tinha muito mais, porque era
Primeiro que o ingresso que eu peguei já não era ingresso contado, que era de um cambista lá muito suspeito, um negócio muito esquisito. E eu só mostrava e passava, nossa, era uma loucura. Tinha muito mais de 15 mil pessoas lá. Mas, nossa senhora, aquele jogo foi maluco de tanta gente que tinha. Valeu, pesado. É o Lua. Só pra, né? Pesado Vocês não tem pediram pra falado dizer não, quem que é. né? Ó, desse jogo, ele meteu a melhor lembrança. Eu já até botei aqui. O público desse jogo divulgado foi de 15.494 tinha, né? pessoas. Quem tava lá sabe que tinha pelo menos umas 20 mil pessoas. Cara, pelo menos, o chão pelo menos. ali, pra quem já foi na curva da vila, ela tem a arquibancada e ela tem uns 3, 4 metros de chão. O chão tava lotado. Como se fosse a geral do Maracanã, assim. Eu lembro que tinha que habilitar Smart, né? Foi um terror do caralho. E, cara, entrar 4 horas antes, né? Eu E cheguei mesmo lá, assim, 5 horas da eu tarde. fiquei completamente amassado no jogo. Eu fiquei igual uma sardinha, assim, com pessoas de um lado do outro. Você era levado pela torcida. Eu tava exatamente no meio da reta do relógio. Então eu tava no lugar onde tava mais cheio, acho que, do estádio. Não tinha como ir no banheiro. Sem chance. Comprar Ir no banheiro coisa, ir no banheiro. comprar coisa. Nossa, isso foi uma coisa que eu nem pensei. Inimaginável. Não tinha. Na hora do intervalo não tinha como sentar. Porque era Sim. 2 pessoas por lugar. Sim. Tinha muito mais de 15 mil pessoas nesse jogo. E o mais engraçado de tudo isso é que o recorde da Vila Capanema é um jogo entre Atlético e Santos. Foi 3-2 pro Atlético. Em 1968, o Santos do Pelé, no caso. E foram 24.303 pessoas na Vila Capanema. Não sei como eles colocaram 24 mil pessoas lá, né? Não faço a menor ideia. Devia ser diferente também a estrutura, principalmente da reta ali, né? Que tinha agora tem camarote e tal. Devia ser. A não ser que reformem Não, 100% não da tô, Vila não tô Capanema. falando que tava fácil. Ter 24 mil pessoas dentro da Vila Capanema em qualquer momento é difícil. É loucura, né? É loucura. Ainda mais anos atrás. Uma das primeiras piadas que eu fiz na minha história de internet de atleticano, acho que foi no Pão com Vina, cara. Que o Atlético, o GE lançou a mega foto, eu não sei se vocês lembram disso, que era uma foto gigantesca em 360 graus que você podia se achar e se marcar pelo Facebook lá, tipo, ó, eu sou aqui. E cara, eu me achei, eu tô sendo encoxado por um cara, que a minha piada foi que até hoje o cara não me ligou de volta, tá ligado? O pessoal ficou bravo na época, mas cara, realmente, eu fiquei sendo encoxado o jogo inteiro e eu cheguei muito cedo. Era muito 2 cedo. pessoas por lugar, Sim. isso é fato. E só fazendo um paralelo, pegando esse jogo, botando esses 24.303, que é o público recorde da Vila Capanema, jogo do Atlético, eu acho que a gente chegou muito perto, se não batemos. Porque foi divulgado 15 mil, mas todo mundo que tava lá sabe que não tinha 15 mil, tinha muito mais. Porque a gente sabe que mudou todas as regras, né? Bombeiro não pode, mas assim, quem foi realmente sabe que... como eu falei, cara, não tinha... Onde não dava pra ver o jogo, tinha gente. Foi uma parada inacreditável aquele dia lá. E só pra vocês valorizarem o Atlético de agora, nesse jogo entramos em campo com Everton, Juninho, Manuel, Luiz Alberto e Pedro Botelho, David Coquinho, um grande salve, esse representou. Esse sim. Zezinho, Paulo Baier, Marcelo Cirino, Ederson e Everton. Perdemos para Felipe, Léo Moura, Chicão, Wallace, André Santos, Amaral, Elias, Carlos Eduardo, Luiz Antônio, que foi o melhor em campo, Hernani e Paulinho. É isso. Só pra vocês lembrarem. Um abraço pro Amaral aí, que nunca mais. de lembrar E eu essas sempre falo a escalações. questão de que o Amaral nunca mais fez um gol na vida dele. Nunca mais fez nada. Vamos ouvir o Lucas agora. Daí, galera, daí a Dé, daí Marcos. Daí, Cara, falando aí dos maiores públicos da arena, cara, não tem como não correlacionar com o final, né, cara? Tem que, pra bater recorde, pra ter uma torcida cada vez maior, tem que chegar em decisão. Até acredito que se o Flamengo agora, que a gente pegou na semifinal, fosse público liberado, provavelmente a gente ia bater os 40 mil ou chegar perto dos 40 mil, cara, porque não adianta a torcida modinha, cara, mas tem muita gente que não pode pagar os 150 pila de sócio, 90 pila de sócio, ou pagar o ingresso aqui todo mês, sei lá. Daí, cara, o cara vai deixar pra ir em final, em semifinal, em jogo importante. Acho que é inevitável isso. E agora aí com mais uma final que vai ser na Arena contra o Atlético, cara,
a expectativa é que se bata esse recorde e a gente vá batendo ele cada vez mais, né? Ou pelo menos chegando à marca de 40 mil torcedor na arena, porque se a gente chegar nessa marca, quer dizer que a gente tá sempre chegando ou em fase final, ou em jogo importante sempre. E eu acho que é isso. Valeu, Lucas Dumbará, abraço. Gostei que ele manteve. Gosto quando os caras fazem isso, hein? Mete a zona aí, mete onde tá o Zona Norte aí, sou o Lucas da Zona Norte. Fala o bairro de vocês aí. Mas concordo, é aquilo que a gente já debateu, né? Que R$150 dificilmente qualquer... Porque, cara, vamos ser sinceros, eu tava tendo uma conversa com o Edgar, já sempre falo dele aqui, que é um amigo meu que torce muito pro Palmeiras, e eu fico conversando sempre com ele sobre isso, assim. O ingresso da Libertadores, ele é mais caro do que o da Sul-Americana, mas vai lotar, porque o Palmeiras e o Flamengo têm muito mais torcedores. Então, o Atlético, além dele ter bastante torcedores para lotar, ele precisa ter bastante torcedores com possibilidade de gastar esse dinheiro. Exato. Então, assim, provavelmente não vai lotar a Sul-Americana, óbvio, e dificilmente a gente vai conseguir ter grandes públicos assim com ingresso a R$150. É uma coisa que a gente sempre fica batendo aqui, que o Atlético precisa olhar mais para esse pessoal, né? Quando eu falo esse pessoal, é a grande parte da população brasileira, e enquanto não mudar, a gente vai ficar com esse... reclamando aqui. Eu vou ficar reclamando, sim. Exato. E tem que ser reclamado porque essa lista, esse programa inteiro, ele tem mostrado isso, né? Essa lista, tudo que a gente falou, tudo que a gente viu aqui de informação. Botou ingresso mais barato, com certeza vai ter mais torcida no estádio, chegando aos recordes. Se não, vai ter que esperar uma final, que nem ele falou também, tem que esperar uma final pra gente conseguir colocar mais público no estádio e tudo. E poderia ser algo mais recorrente, eu acho que a casa dos 30 mil poderia ser algo que, sei lá, com mais jogos de 20ª rodada de Campeonato Brasileiro, jogos com promoção, que nem a questão do Criciúma, que a gente falou, a questão do jogo contra o Santos em 2019, que também teve promoção de ingresso. Então, tudo isso vem junto, vem agregando ao Atlético ter recordes de público baixo, vamos supor, vamos falar assim, porque 29 mil pessoas num jogo de final de Recopa, sendo o 10º maior público da história da Arena, é pouca gente, mas é pouca gente por causa do preço. Exatamente. E o último áudio agora do Voidela, nosso sócio aí. Fala, piazada, Guilherme Voidela falando de novo aí. Dos maiores públicos, acho que o mais insano até hoje de quem esteve presente é o da Sul-Americana, né, cara? Não tem discussão pelo enredo, pelo título, por tudo. Mas eu gostaria de falar sobre o 3-0 do Boca, cara. Pra mim teve uma mística diferente, não só por ser o Boca, mas fazia muito tempo que eu tinha comprado a passagem pro jogo da volta já. E era uma dúvida na nossa cabeça se a gente ia chegar lá com chance de classificação, se a gente não ia rodar antes, se a gente tava indo para ver um jogo de certa forma sem graça, né? Embora seja Bombonera, mas sempre bom chegar competindo. E 3-0 no Boca foi pra gente ter aquele estalo de temos um timaço. Esse ano algo vai acontecer de diferente, né? Então, pra mim, esse jogo foi insanidade pura, até escorreu um suor hétero dos meus olhos no final do jogo. E abriu a porta pra gente chegar lá na Bombonera classificado. E o resto é história. Esse jogo aí, mística pura pra mim, por ser o Boca, por ser 3-0 e por causa da posterior viagem. Exatamente, tanto que daí a gente foi, ele falou posterior viagem porque ele foi também. Eu fui, a gente perdeu o jogo, mas foi tão divertido quanto se tivesse ganhado. Foi bem legal a viagem. Marcão, já falamos bastante sobre o jogo contra o Boca, só repassa aí então, cara, que a gente também tem outros grandes públicos nos outros estádios, né? Agora vamos aos recordes que são dos estádios dos outros. Falamos já da Vila Capanema, que é os 24.303 contra o Santos, que provavelmente na final da Copa do Brasil de 13... Será que o Atlético ganhou esse jogo? 3-2. Pro Atlético? Pro Atlético. Eu sabia que o Atlético tinha ganhado. Um dia eu ouvi o Alfredo Gotardi, cara, falar sobre esse jogo aí, se eu não me engano. Um jogo que tinha gente
pra caralho na Vila Capanema. Couto Pereira, jogo contra o Flamengo, que a gente ganha de 2-0, mas precisava de 3, somos eliminados em 83. Até então a melhor campanha do Atlético em campeonatos brasileiros, 67.391 pessoas. Meu Deus. Muita gente, né, mano? Meu pai tava nesse jogo. Meu pai também foi nesse jogo. Acho que todo mundo foi nesse jogo. Todo mundo que morava em... todo mundo que era vivo em Curitiba. Quantos habitantes Curitiba devia ter nessa época? Não sei, boa pergunta, cara. Devia ter o quê? Sei lá, vamos chutar que tinha 600 mil pessoas em Curitiba. Não é absurdo? 700? Estamos com 1 milhão e alguma coisinha hoje? Com certeza. É mais ou menos isso. Pra 67 mil é muita gente. É muita gente. Quase 10% da população tava no estádio. Então é muito louco. Meu pai falou que esse jogo tava muito cheio. Tipo, coisa de passar mal, assim, de pessoas do outro lado. Parecido com a Vila Capanema. Mas esse não vai ser superado. Não tem a menor possibilidade de superar. Acho que nem o show do Roger Waters lá que teve, do Maroon 5. Os coxa falam que o detentor é o Papa. Ah, pode ser. O Papa pode ser. O público do Papa foi maior, né? Porque tinha gente no gramado, né? Exato. Mas por isso que eu botei os shows, porque sim. Dificilmente vai impossível. ter... Impossível. Não tem. E vai ser pra gente, pra sempre, esse recorde aí, pode zoar os coxas. Tem que fazer 2 estádios pra colocar mais. Se faltar argumento, coisa que tá difícil ultimamente, usa esse. Exatamente. Esse aí é infalível. Pinheirão, um Atletiba daí no caso, então teve torcida do Coxa também, mas o mando era do Atlético em 98, 44.475, esse... Cara, 44 mil pessoas no Pinheirão é gente pra caralho também, cara. É mesmo naipe assim de... aquele que você fica tão apertado que você não precisa nem colocar o pé no chão porque você não... Você pula e você fica no ar, né? Porque você tá amassado. É isso, 44.475 foi o recorde, também não será batido porque não vai mais ter jogo no Pinheirão. É só vocês pararem pra pensar, cara, que o maior público da história da Baixada era 4 mil pessoas a mais no Pinheirão, cara. Então, procurem, você que nunca foi no Pinheirão, procurem umas fotos do Pinheirão aí pra você ver que realmente, cara, era um absurdo. E aqui... acho que o recorde mais invejado de toda a capital, Janguito Malucelli. Esse é impossível de bater também, até porque nem tem Janguito mais. Não tem mais Janguito, exatamente. Agora, se você quiser, acho que alugar pra jogar uma pelada com seus amigos, você consegue. Não dá, já largaram mão lá. A capacidade do estádio era de 4.200, sem as tubular. O Atlético foi lá, botou as tubular e conseguiu no jogo contra o Paraná Clube. Você vai lembrar bem daquele 1-1 que colocou a gente na Série A de novo, com 71 pontos em terceiro lugar. Não foi 74? Foi 71. Os 3 ficaram com 71. Atlético, Vitória e São Caetano. São Caetano não subiu com 71 pontos. É pontuação de campeão de todas as outras Série B dos pontos corridos. Bizarro. Mas o do Quiricanchês ficou com 10 também nesse ano. Então, uma coisa compensa a outra. Foi 6.609 pessoas nessa partida, é o recorde do Janguito. E como eu falei, o único estádio que o Atlético não tem na capital, o recorde, é a Vila Olímpica, que o Paraná, sabe Deus como, colocou em 97, em junho de 97, num jogo contra o União Bandeirantes, 17.926 pessoas na Vila Olímpica. Caralho. Não sei se já foi lá. É um estádio que não cabe nem a pau 17 mil pessoas. Não cabe. E tinha uma superiorzinha lá, né, na Vila Olímpica. Tinha. Ainda tem, né, mas hoje em dia não pode ir lá, mas não cai. Mas é isso. O Janguito. Tenho saudade de Janguito, cara. Da Janguiteira. Já falamos sobre isso também, então volte aí. Você que quer relembrar o tempo de andarilho do Atlético Paranaense. Fechou, Marcão? É isso, Adeg. E então... bora fazer esse primeiro lugar de volta, hein? Exato. E agora a gente tem a possibilidade contra o Galo, dia 15 de dezembro, de bater esse recorde de novo. Espero que esse programa tenha incentivado você a querer fazer parte desse jogo. A gente falou de vários jogos legais. E a gente citou vários jogos, a gente falou as histórias dos jogos, né? Não é só ir e pra ser um número. Todo mundo tem uma história diferente nos jogos e normalmente as histórias são bastante divertidas. Exato. E é isso. A gente só quer fomentar que ver esse recorde venha de novo, né? Acho que é muito importante pra torcida que esse recorde venha. E a gente sabe como a gente é duro de ser enfrentado na arena. De todos esses jogos que a gente falou, só teve uma derrota, que foi no jogo contra... A gente falou agora aqui, o Boca. Foi contra o Boca nas eliminatórias da Libertadores. Então, a gente falou que passou por, 12, 15 jogos, e todos o Atlético ganhou ou empatou.
Então desses jogos de recorde, né? Por mais que tenha sido eliminado contra o Flamengo em 83, mas enfim, ganhou o jogo. Então a gente sabe o quanto a gente faz diferença. E acho que a mensagem é essa. Vamos lotar a arena para fazer diferença e ser campeão contra o Atlético Mineiro. Exatamente. Obrigado, galera. Valeu, Marcão. Já deu teu tchau, hein? Esse era meu tchau. Então tá bom. Fiquem com Deus aí, entrem no nosso grupo do WhatsApp, bit.ly/OQV no Zap, pedindo pra eu colocar na descrição do Spotify também, vou pôr, tá? É que eu acho que a descrição do Spotify não é clicável, por isso que eu não tinha colocado, mas vou pôr. Pelo menos vocês olham lá e copiam. Tá bom, galera? Fiquem com Deus. Sexta-feira a gente volta pra falar sobre os jogos da semana aí. Obrigado, fiquem com Deus e até mais. Perfect.